Olá, pessoal! Somos discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica de Pernambuco e orientado pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, estamos aqui hoje para apresentar a parte 4 da nossa série do Programa de Extensão da Cadeira de Programação 2 do período 2023.2. Tudo bem com vocês? Me chamo Igor e juntamente à minha equipe estaremos no vídeo de hoje explorando a tokenização na linguagem C. Ou seja, veremos muito sobre como funcionam os tokens, o que eles são, suas principais funções de manipulação, como strtoken, strcep, strtoken_r, e entre outras coisas nesse universo dos tokens. Bateu a curiosidade de como eles são utilizados, qual a importância deles e como essas funções de manipulação serão úteis na sua vida? Eita, então vem com a gente. No mundo da programação em C, a tokenização ela desempenha um papel crucial. Ela trata do processo de dividir o código-fonte em unidades chamadas tokens. Esses tokens incluem palavras-chave como if, else, indicadores como nomes, variáveis e até mesmo operadores como mais e menos, constantes, números, strings. Ele identifica cada partezinha que está ali no código-fonte como vários tokens. E durante a compilação, o compilador ele vai ler o código caractere por caractere, identificando assim que esses tokens eles estão ali aparecendo e você está utilizando ele para criar uma representação interna do seu programa. Isso é fundamental para as fases do processo de compilação, tal como a análise sintática e a geração do código. Ou seja, a ideia de que você está criando uma linguagem. Dentro dessa linguagem, várias pequenas partezinhas estão ali sendo desempenhadas. Tudo o que você está colocando são vários pequenos tokens. E quando você coloca isso para o compilador gerar o seu código, você está vendo que na verdade são vários pequenos tokens lidos um por um. A partir do momento em que você sabe que todo o seu código ele é separado em tokens, você já pode ter a sacada de manipulá-los, de ver que cada trechinho ele é útil de alguma forma. E em resumo, a tokenização em si é o primeiro passo para transformar nosso código-fonte em um programa executável. E vamos explorar mais sobre esse processo e a importância dos diferentes tipos de tokens e manipulações de tokens justamente nesse vídeo. Então segue que vem mais. Olá pessoal, aqui é Marisol Salles, estudante de Engenharia e Controle e Automação, e hoje vamos explorar uma função fundamental em programação, strtoken. Essa função desempenha um papel crucial na manipulação de strings, permitindo dividir uma string em pedaços menores, conhecidos como tokens. Vamos mergulhar no código e entender como a função strtoken funciona. Mas o que é a função strtoken? A função é uma poderosa ferramenta presente em várias linguagens de programação, incluindo C. Sua principal função é dividir uma string em partes menores, ou tokens, com base em um delimitador específico. No nosso caso, utilizaremos a vírgula como delimitador. No código que temos aqui, declaramos uma string chamada frase, contendo a frase. Esta é uma frase para tokenização, dividindo ela em vírgulas. Em seguida, definimos o delimitador como a vírgula. Vamos agora usar a função strtoken para quebrar nossa string em tokens. Observe o trecho apontado no slide. Aqui, a função strtoken é inicializada com a string frase e o delimitador. O ponteiro token agora aponta para o primeiro token encontrado. O loop que é utilizado, ele percorre todos os tokens encontrados. Cada token é impresso na tela usando printf. Observe que a chamada subsequente, o token recebendo strtoken, com parâmetro nulo e delimitador, é responsável por obter o próximo token. Ao executar o programa, ele vai resultar, como mostrado na tela, em tokens que são cada palavra daquela frase que estava sendo. Sobre o funcionamento interno dessa função, é interessante entender como a função strtoken opera internamente. Ela mantém um estado interno para rastrear a posição atual na string original. Cada chamada subsequente da função continua a partir do ponto onde a última parou,
garantindo que todos os tokens sejam extraídos corretamente. No entanto, é importante ter alguns cuidados ao usar a função strToken. Ela modifica a string original, substituindo os delimitadores por caracteres nulos. Isso pode ser crucial dependendo do contexto do seu programa. Portanto, sempre mantenha isso em mente ao manipular suas strings. Em resumo, a função strToken é uma ferramenta valiosa quando se trata de manipulação de strings em programação. Ela oferece uma maneira eficaz de dividir strings em tokens com base em delimitadores específicos. Lembre-se de considerar os cuidados que mencionei e pratique a utilização dessa função em seus próprios projetos. Olá, meu nome é Cauê e neste vídeo irei apresentar a função strTalk_r na linguagem C. Ela é uma variação da função apresentada anteriormente. O seu diferencial é que ela é considerada mais segura, pois ela possui o thread safe, que consiste em que, em códigos mais complexos, onde ele é dividido em trilhas, ela consegue, e essas trilhas são rodadas ao mesmo tempo, ela consegue manter com segurança o material que está sendo trabalhado. Isto é dado, pois ela recebe um terceiro elemento que é onde ela consegue armazenar a atividade dela. Indo para o exemplo do código, nós temos a string str, que está com a frase isto é um exemplo, com seu diferencial que ela possui um ponto e vírgula separando cada palavra. Também temos o delimitador, que é o ponto e vírgula, que é justamente o que está separando cada palavra. E temos dois ponteiros do tipo char. Temos token e temos o saveptr. Primeiro, o token vai receber a função. E dentro dela, em primeiro elemento, temos a string, que dividiremos em tokens, o delimitador, repetindo, que é o ponto e vírgula, e o terceiro elemento, que foi o que eu falei anteriormente, que é o saveptr, que no caso é o seu endereço de memória, que é nele que é onde ela vai armazenar toda a sua atividade. No caso, os tokens encontrados, onde ela parou, se caso ela esteja dentro de um while, então, tudo que será feito nela será armazenado no PTR. Perdão, não no PTR, não, no save PTR. No while, temos a condição enquanto o token, nosso ponteiro, não seja nulo, e dentro dele vamos ter um printf que vai printar o token da vez encontrado pela função. E logo abaixo dele vamos chamar mais uma vez a função com um diferencial que, ao invés de ela partir do começo da função, ela vai partir de null, que no caso seria como se fosse o último ponto encontrado. Então, ela vai receber de novo o delimitador e mais uma vez o terceiro elemento, que é o que vai armazenar a atividade na nossa função. Então, quando executamos o código, aqui está o exemplo. Ela vai imprimir cada token, que é o que está separado pelo ponto e vírgula. Caso este é um exemplo. Oi, meu nome é Jasmine Moreno e eu vim falar sobre a segunda parte da função strTalkr da biblioteca string.h, que divide uma string em tokens ou partes com base em um delimitador específico. No código, nós temos a inclusão das bibliotecas stdio.h e string.h para entrada e saída e manipulação de strings. Temos as declarações das variáveis que contém um string que contém as várias frutas separadas por vírgulas. Temos o delimitador usado para separar as frutas na string e vírgula, os ponteiros que serão usados na função para manter o controle do token atual e da posição na string, e o uso da função é feito da seguinte forma. Ela divide a string em tokens usando o delimitador e inicializa o ponteiro. Nós temos um laço que o looping, quando é executado, ele é executado enquanto houver tokens na string, e a função printf imprime cada token encontrado na string. O token ele chama a função novamente para continuar a busca por tokens na string, e passar null como primeiro argumento informa a função para continuar a partir de onde parou na última chamada, e a saída é o resultado da impressão de cada fruta separadamente, em que cada linha exibe uma fruta da string original. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Vinícius. E eu vou estar aqui introduzindo para vocês a nova função de tokenização, que é a str-scp. Ela funciona basicamente como uma alternativa à função strtok. Ok? E aqui nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, para maior visualização e mais fácil visualização para vocês, a str-scp ela funciona como um delimitador, que
No caso, o delimitador da função é o ponto e vírgula, certo? Então, quando tem um ponto e vírgula, ela delimita a função e separa. Ao contrário da strtok, ela não modifica a string original e é, portanto, mais segura em alguns contextos, tá? Então, além da função str-scp permit, ela também vai estar introduzindo aí a delimitação de vários caracteres, tá? Então, basicamente, esse é o uso dela aqui de uma maneira bem simples e fácil de entendimento. Olá, eu me chamo José Lucas e nós vamos continuar falando sobre a strSEP. Como nós vimos anteriormente, a strSEP ela leva dois argumentos do tipo char. O primeiro é um ponteiro utilizado para passar o endereço da cadeia de caracteres que vai ser pesquisada. E o segundo especifica um conjunto de caracteres delimitadores, ou seja, aqueles que marcam o início e o fim do token extraídos. É importante salientar que os caracteres delimitadores eles são descartados quando as strings são extraídas. No nosso exemplo, nós podemos observar que tem uma string que vai ser tokenizada, que é essa frase aí grandona. Temos os caracteres delimitadores, que no nosso caso são o espaço e a vírgula. Nós também temos um ponteiro, que vai apontar para o endereço dos novos tokens, e o outro que vai apontar para o endereço da string que vai ser tokenizada. Depois disso, nós temos um while, que vai procurar esses novos tokens usando o strSEP, e caso ache, ele imprime na tela. Como nossos delimitadores são o espaço ou a vírgula, cada palavra se tornou token, como vocês podem observar aí na saída. E esse é apenas um pequeno exemplo de como a gente pode utilizar essa função. Ela permite o processamento de strings bem mais eficaz, dividindo também em partes mais significativas. Só que ela também pode ser utilizada, por exemplo, na análise de comandos, usando os tokens gerados para processamentos futuros, digita o comando, divide parte, e cada token ele é utilizado em um processamento futuro. Também pode ser utilizado em tokenização de sentenças, dividindo frases, por exemplo, o que permite uma análise gramatical ou de ocorrência. Tipo, tem um texto e eu quero saber quantas vezes tal palavra apareceu nesse texto. Então, dividir em tokens permite essa contagem de ocorrência. E também ele é utilizado, por exemplo, na remoção de espaços e brancos, que ele faz uma limpa na string, só deixando as palavras sem espaços e brancos. E isso tudo, ele permite uma manipulação de string bem mais dinâmica do que a gente já tem normalmente. E é isso, eu espero ter ajudado. Olá, me chamo Israel, sou estudante de Engenharia de Automação e Controle da UPE, matriculado na disciplina Programação 2. Faremos agora umas considerações sobre o uso das funções strtok, strtokr e strcep na biblioteca padrão string.h da linguagem C. Enquanto que as funções strtok e strtok sublinhado R manipulam os símbolos que buscamos na string, os tokens, a função strcep procura manipular os separadores. Isso é uma característica interessante, porque se nós tivermos uma sequência de separadores entre os símbolos, a função strtok vai tornar a string vazia toda vez que encontrar um separador, enquanto que a função strcep vai manipular os separadores. Outra diferença importante é que se você tiver vários delimitadores aparecendo em sequência, a strtok simplesmente o ignora, mas a strcep vai te dar strings vazias de acordo com a quantidade de delimitadores em sequência que ela encontrar. Então, se note também que você usando strtok e strtokr, você vai ter uma diferença no resultado. Enquanto que strtok mantém o estado da última procura numa variável global na libc, exigindo que as demais chamadas passem null como argumento para usar esse estado, isso pode gerar uma situação de thread unsafe, por exemplo. strtokr, em seu lugar,
ela permite que você informe onde esse estado será mantido. A função strcep, por outro lado, ela não tem esse problema, porque ela modifica o argumento no início da busca a cada chamada. O estado é o próprio início do buffer onde os separadores estão sendo buscados. As últimas considerações que fazemos sobre a strtoc e a strcep é que elas ambas alteram o buffer onde a pesquisa está sendo feita, substituindo o próximo separador por null e retornando o ponteiro após o separador anterior. Isso pode, se você não tiver controle do seu buffer, gerar uma situação de segmentation fault, por exemplo. Então, o cuidado na manipulação dos strings é importante para evitar essas situações. Espero que agora vocês tenham uma compreensão clara de como funciona a tokenização na linguagem C. Lembrando que a prática é essencial para dominar o conteúdo. E para não faltar a minha dica da vez, recomendo a criação de um programa que armazena frases em strings, onde a manipulação de tokens será fundamental para analisar palavra por palavra. O que cada uma dessas palavras pode desempenhar fica ao critério da sua criatividade, afinal, ela molda o limite. E é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo interessado no universo da programação em C e se inscrever no canal para desfrutar de inúmeros outros conteúdos relacionados ao projeto de extensão em linguagem C no geral. É isso aí, valeu!